Olá, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre o universo, não é? Nós estamos estudando já faz 2 semanas que nós estamos estudando sobre o universo e hoje nós vamos concluir, tá? Hoje nós vamos falar sobre os modelos geocêntrico e heliocêntrico. Porém, antes, vamos conhecer um pouquinho sobre como se orientar através dos astros, né, principalmente do Sol, tá? Como contamos os nossos dias, semanas, meses, anos, as estações, tá? Conhecer um pouco sobre o movimento aparente do Sol, tá certo? E para iniciar, nós vamos falar sobre um instrumento chamado gnomo. O gnomo, ele consiste basicamente em uma haste vertical espetada, como vocês podem observar aí na imagem, tá? Então, é uma haste vertical espetada em uma superfície horizontal e lisa. Ele deve estar posicionado em um local onde receba a luz do sol durante a maior parte do dia, se possível, desde o amanhecer até o entardecer. Ao observar e demarcar as sombras projetadas pelo gnomo durante o movimento diário e aparente do Sol, é possível estabelecer uma relação entre o tamanho e a direção das sombras e as horas do dia. Então, o gnomo, ele é um instrumento, tá? É um instrumento antigo, mas que serviu para orientar aí a posição da sombra e ver a trajetória do Sol em diferentes épocas do ano. Então, verifica-se que o Sol nasce sempre no leste e se põe sempre no oeste, porém, em diferentes posições na linha do horizonte. Nessa observação, é possível notar que o ponto no horizonte onde o Sol nasce e se põe desloca-se para o norte e para o sul à medida que os dias e meses passam. Ao fazer essa observação ao longo de um ano, verifica-se que o Sol nasce exatamente no ponto cardial leste e se põe exatamente no ponto cardial oeste em apenas 2 dias. Esses dias, né, o período de claridade e o período de escuridão, que o período de claridade é chamado dia e o de escuridão é chamado noite. Então, quando esses 2 períodos têm a mesma duração, ou seja, 12 horas para o período de claridade e 12 horas para o período de escuridão, esses dias é chamado de equinócio. Quando o Sol atinge seu máximo afastamento do ponto cardial leste para o norte ou para o sul, denominamos esse fenômeno de solstício, tá? Então, o solstício é o momento em que o Sol, durante o seu movimento aparente na esfera celeste, atinge o maior afastamento para o norte ou para o sul, medido a partir da linha do Equador. Então, pessoal, a gente pode observar o seguinte: o Sol, ele vai se movimentando, não é? E ele não ilumina de forma equitativa a Terra, né? As diferenças quando as pessoas estão nos polos, essas diferenças são mais visíveis. Quando se está na linha do Equador, essas diferenças não são tão visíveis, tá bom? Então, o que é o ano solar? O ano solar médio tem uma duração de aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Ele também é conhecido como ano trópico. A cada 4 anos, as horas extras acumuladas são reunidas no dia 29 de fevereiro, formando o ano bissexto, ou seja, um ano com 366 dias. Isso acontece a cada 4 anos. Então, a variação do período iluminado e do período escuro em um dia de 24 horas
é igual em todas as regiões da Terra? Não, conforme já dissemos, não é? Quanto mais afastados nós estamos do Equador, tanto para o norte como para o sul, né, nas regiões dos polos, mais essas diferenças vão ser observadas. No Equador, essa diferença é tão pequena que os dias e noites têm praticamente a mesma duração. E nós, aqui no estado do Ceará, estamos localizados bem próximo à linha do Equador, tá certo? Nos polos, essa diferença seria tão acentuada que o período iluminado duraria, em tese, aproximadamente 6 meses, e o período escuro também aproximadamente 6 meses, sendo, respectivamente, denominados dia polar e noite polar, certo? Então, o gnomo, ele pode ser utilizado para marcar as horas do dia e também para delimitar alguns períodos do ano, indicativos das estações, conforme o tamanho e a direção das sombras projetadas. Se observarmos o comprimento da sombra de um gnomo sempre ao meio-dia, que é a sombra mínima durante o meio-dia, veremos que ao longo do ano, no mesmo local, seu comprimento vai variar, atingindo o menor tamanho no solstício de verão e o maior no solstício de inverno. Agora, né, ao observar essa movimentação dos astros, principalmente do nosso Sol, né, também da Lua, dos planetas e de outras estrelas, alguns de nossos antepassados acreditaram durante muito tempo que tudo girava em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo. Esse modelo da Terra como centro do universo ficou conhecido modelo geocêntrico. Quem criou esse modelo, essa teoria geocêntrica? Essa concepção, ou esse modelo, ou teoria, foi criada durante muito tempo por Platão, né? Um dos é um filósofo, tá? Platão, Aristóteles e alguns discípulos, né? Como Eudoxo, que era discípulo de Platão. Então eles acreditavam nisso. Não existiam instrumentos para observação, né? Como nós temos hoje, telescópios, sondas, etc. Então, toda a observação era feita a olho nu, e durante muito tempo ninguém ousou contestar esse modelo. Esse modelo também foi defendido pelo matemático e astrônomo grego Ptolomeu, tá? Porém, né? E outra coisa, ele era aceito pela igreja, então ele era como um dogma, que é uma verdade absoluta, e ninguém podia contestar. Mas, né, surgiram cientistas, depois de algum tempo, que começaram a contestar esse modelo. Então, nós temos Nicolau Copérnico, que era um astrônomo e matemático polonês, cujos trabalhos científicos foram fundamentais para a adoção de um outro modelo, né? O novo modelo é chamado modelo heliocêntrico. Hélio vem de Sol, então, heliocêntrico, modelo que diz que tudo gira em torno do Sol, que o Sol é que, na verdade, é o centro, tá? Então, esse modelo heliocêntrico, ele explica melhor alguns fenômenos que a teoria geocêntrica não conseguia explicar, como, por exemplo, o movimento dos planetas na esfera celeste ao longo dos anos. Copérnico, porém, não conseguiu prever as posições dos planetas de forma precisa, nem conseguiu provar que a Terra estava em movimento. Com o passar dos anos, tivemos contribuições de outros cientistas, como Johannes Kepler, Galileu Galilei e Isaac Newton, que confirmaram o sistema heliocêntrico. E esse sistema é o sistema aceito até hoje. Então, ficamos por aqui. Se for preciso, assista novamente essa aula, tá? Se precisar também, contem comigo, estou à disposição de vocês. Façam as atividades. Nos encontramos na próxima aula. Um grande beijo para todos.